Hoje é uma terça-feira. E quando aqui estamos, através das ondas milagrosas da Vibe Mundial, celebrando saúde, meus caros. Saúde! Que é o lado mais importante da nossa vida. Saúde. Sem saúde, nada vai fazer sentido. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu tenho uma formação médica, através da gloriosa Escola Paulista de Medicina, onde não só me formei médico, como defendi uma tese e recebi o título de mestre em ciências médicas. Muito bem. Eu venho aqui na Vibe Mundial falar sobre dores, né? Eu tenho uma especialização em ortopedia, traumatologia. Sou cirurgião de coluna e, por conta disso, eu tenho duas clínicas que cuidam do sintoma dor, ou melhor, dos sintomas dores, entende? Decorrentes de transtornos musculoesqueléticos, dores, dor de cabeça, dor no pescoço, dor na nuca, dor nos ombros, nos braços, cotovelos, antebraços, punhos, mãos. Dor no peito, dor nas costas, dor na região lombar, dor nos quadris, dor ciática, aquela dor lombar que se irradia numa perna ou nas duas pernas. Dor nos joelhos, nos tornozelos ou nos pés. Como vocês veem, em qualquer geografia do corpo humano, pode se manifestar uma dor por transtornos musculoesqueléticos. É disso que nós cuidamos em nossas clínicas, tentando dar alívio a esses sofredores que buscam nossas clínicas para resolver problemas de dores, em geral crônicas, aquelas dores de longa duração que já se arrastam até há muitos anos, que os analgésicos não aliviam mais, entende? Os pacientes são um pouco decepcionados com ciência médica, porque, em verdade, eles não conseguem o tão desejado alívio, já não, nem se diga cura, mas algum alívio dos seus males, entende? Entende? Eu atendi uma senhora hoje que relatou dores absurdas nos joelhos, entende? Doutor, o senhor não pode imaginar as dores que eu sinto nos meus joelhos, entende? Então, o meu dia a dia é esse. Sai um paciente, fala de dores. Vem outro paciente, fala de dores. Vem outro paciente, se queixa de dores. Então, o meu dia a dia é dor, é um desfilar de dores nas minhas clínicas, entende? Muito bem. Mas vejam vocês, ninguém vem na minha clínica porque chutou uma pedra ou chutou o pé da cama, entende? Não. Em geral, quem vem na minha clínica são sofredores crônicos, aquelas dores que se arrastam durante muito tempo e que todos eles estão percorrendo uma jornada de piora desse quadro clínico, ou seja, a cada dia mais dores. E como tal, cada dia mais incapacidade física. Eles vão perdendo desempenho físico, entende? E vejam vocês o desafio. Dr. Rui Mercúrio não venha com analgésicos, nem com anti-inflamatórios, nem com relaxantes musculares, nem com calmantes, nem com antidepressivos, entende? Nem com indutores do sono, porque eu já passei por tudo isso e nada resolve, entenderam? Então essa é a música que eu escuto todo dia nas minhas clínicas, todos os dias. É tão interessante, hoje mesmo eu falei para essa paciente de joelhos, né? Falei, a senhora está imaginando que eu nunca escutei essa história? Para mim isso é uma gravação, eu escuto toda hora essa queixa, entende? Todos os dias. É que é assim, meus caros,
É que a pior dor do mundo é a dor da gente, né? Não tem pior dor que essa. E cada um que chega lá considera que a sua dor é a pior dor do mundo. Entende? Muito bem. Vejam vocês. A medicina, a ciência médica, considera você um corpo físico. Entende? Então, ela se ocupa com as doenças do corpo físico. Entenderam? Por acaso, eu estou falando dos transtornos do esqueleto, músculos esqueléticos. Mas tem outras dores, né? Problemas renais, né? Pedra nos rins, cólicas absurdas de vesícula, entende? E dores absurdas, né? Então, a medicina, ela se ocupa com o corpo físico, entende? Ela não valoriza muito quando a queixa é psicológica, entende? Mas, apesar de tudo, embora ela é bem materialista, a medicina, né? É bem materialista, ela foi obrigada a admitir um ser humano não material, que nós somos. E que, para a medicina, é o pensamento. Então, a medicina diz assim: você tem um mal físico ou tem um mal mental, psicológico, um transtorno mental. Para os transtornos físicos, né, a medicina apresenta algumas especialidades generalistas, né? Clínica médica geral, clínica médica geral cirúrgica, pediatria e geriatria. Que são especialidades resolutivas. Mas quando elas não resolvem, a medicina tem os seus especialistas. Aí manda para o dermatologista, né, o ginecologista, para o urologista, para o ortopedista, para o neurologista, para o otorrinolaringologista, para o endocrinologista. E vai daí. Muitas especialidades. Mas quando é o transtorno mental, a medicina encaminha para a psiquiatria, a psicologia e a neurociência, né? Para tentar descobrir o que esse transtorno mental, de onde veio, por que veio e para onde vai. Entende? Então, vejam vocês, ainda hoje, com toda a tecnologia avançada dos diagnósticos por imagem, né, ainda a medicina, meus caros, é uma ciência de possibilidades, mas não de certezas. Então, a medicina, ainda hoje, é uma especialidade de possibilidades, mas não de certezas. O médico vende tratamento, o médico não vende cura. Não, ele vende um tratamento com um objetivo de cura, nem sempre alcançado. Nem sempre alcançado. Entendeu? E para a psiquiatria, meus caros, e para a medicina, nada é certeza, tudo é possibilidades. A psiquiatria, quase nada é certeza, quase nada. E quase tudo é possibilidade. Entenderam? Entenderam? Por quê? Porque o ser humano ainda, meus caros, ele é um grande desconhecido. E o corpo humano, embora haja muito conhecimento a respeito do corpo humano e das funções dos seus órgãos, né? Quando se trata da mente humana, nossa, o desconhecimento é muito grande. A mente ainda é uma grande desconhecida. Entenderam? Então, por isso, a psiquiatria é uma especialidade muito difícil, né? Muito difícil. Muito difícil. Entende?
E a própria medicina, né, apesar de todos os avanços, né, tecnológicos, a medicina hoje quase toda informatizada, né, ainda ela não é uma ciência de cura, na acepção da palavra. Ela é uma ciência que busca a possibilidade da cura, mas não é garantida. Entenderam? Entenderam? E quando se trata de um doente crônico, um sofredor que está percorrendo uma jornada de sofrimento há muito tempo, entende? A possibilidade de cura também é remota, entendeu? E eles vêm já de vários serviços médicos. Hoje mesmo, um paciente jogou na minha mesa 6 receitas, que foi num médico se queixar de dores, e o médico deu 6 receitas de medicamentos com o objetivo de aliviar as dores. Entende? Então vejam bem, ninguém vai resolver uma dor se não se remover a causa da dor. Entende? Se você quer remover uma dor, você tem que buscar a causa da dor. E o que é a causa da dor? É o diagnóstico. O que é o diagnóstico? É o nome da doença. Entenderam? Nós médicos somos formados e informados para fazer diagnóstico. Por quê? Porque esse é o grande objetivo da ciência médica. Uma vez descoberto o diagnóstico ou a causa da doença, a doença pode ser combatida e resolvida. Entenderam? Agora, não adianta, entende? Ah, me dói, e fica receitando analgésico, anti-inflamatório, sem saber que dor é essa. A dor, meus caros, ela não é um grande mal. Não, a dor tem um lado bom. Ela te avisa que alguma coisa está com problema, que o teu corpo tem algum problema. A dor é isso, embora, às vezes, uma sensação extremamente desagradável, né? Entendeu? Mas a dor é um aviso, é a sirene que toca, o alarme que soa, te avisando, olha, aí tem uma encrenca, você precisa tomar providência para resolver isso. Entenderam? Entendeu? Muito bem, mas eu disse que a medicina se ocupa com o ser humano físico e o ser humano mente. Entende? Para começar, veja vocês, a medicina considera pensamento e mente praticamente como sinônimos. Não são. Não são. Pensamento é um. A mente é uma dimensão acima do pensamento. Abaixo da consciência, mas acima do pensamento. Entende? E a medicina é isso. Corpo físico ou mente. Entende? E a medicina é materialista. Entendeu? Ela considera você um amontoado de células, tecidos, órgãos, sistemas, aparelhos. Se todos estão funcionando bem, você recebe o rótulo de vivo e saudável. Mas se um desses sistemas funciona mal, você recebe o rótulo de vivo, mas doente. E se um desses sistemas fundamentais para de funcionar, a medicina te oferece um atestado de óbito. Entendeu? Isso é ciência médica. É bem materialista. Entendeu? Mas será que nós somos só físico e mente? Físico e pensamento? Não. Vou repetir porque é muito importante. O nosso eu, meus caros. Nós temos o eu físico, o eu pensamento, o eu mental, o eu consciência, o eu alma e o eu espírito. E também vou repetir pela importância. A hierarquia é o eu espiritual, depois o eu alma, depois o eu consciência, depois o eu mental, depois o eu pensamento. Finalmente, é o eu físico. Então, na escala hierárquica, o eu físico é o mais fraquinho de todos os nossos eus. Entenderam? E o nosso eu físico não decide nada. Entende? É a mente que decide por ele. Entende? É a mente que decide por ele. Entende? Então vejam bem.
O que é uma doença psicossomática? Né? Para começar, psíquico ou psique diz respeito ao mental. Né? Somático, soma, diz respeito ao corpo físico. Soma em medicina não é a soma de algarismo, não é a aritmética da soma, não. Soma em medicina é o corpo. Por isso que diz doença psicossomática, doença que nasceu na cabeça, no psique, na mente, e se manifesta no corpo físico. Ao contrário, existe uma doença chamada somato, psíquica. Se manifestou no corpo físico e depois, né, alterou a mente. Mas veja o que eu vou dizer. Mais de 90% de todas as doenças desse planeta Terra começam na psique do indivíduo e depois na mente. Entende? Começam na psique, na mente e depois no corpo físico. E depois se manifestam no corpo físico. Então, vou repetir. A grande maioria das doenças que assolam o planeta Terra, os seres humanos do planeta Terra, começam na mente e se manifestam no corpo físico. Não pensem vocês que só alergia, psoríase, asma, bronquite, colite ulcerativa são doenças psicossomáticas, não. Qualquer doença pode ser psicossomática. Diabetes, calvície, câncer, tudo pode ser psicossomático. Acreditem. Entenderam? Acreditem. Então vejam vocês. Quando se faz uma abordagem em termos da queixa de um paciente difícil, de diagnóstico difícil, como são os pacientes que buscam nossas clínicas de dores, né? Eu preciso, entende? Entender qual é o componente psíquico dessa doença que parece ser física somente. Ele diz, eu tenho uma dor nas costas. Isso soa bem doença física, não é mesmo? Pois bem, mas dor nas costas pode ser tensional. É a mesma coisa, o doente chega para mim e diz, eu tenho muita dor de cabeça. Não é? Isso parece bem físico, não parece? Não, pode ser tensional. O indivíduo que tem muitas tensões, muitas preocupações, né? Muitos compromissos, que financeiramente está apertado e tudo, entende? Ele pode desenvolver uma cefaleia, uma dor de cabeça tensional, que são a grande maioria, entendeu? Que são a grande maioria das cefaleias, das dores de cabeça, são tensionais, entende? O peso da tua cabeça não é constante. Entende? Quanto mais preocupado você vive, mais pesada é a tua cabeça. E é verdadeiro isso. É verdadeiro. Por quê? Porque quando você fica muito preocupado, você tensiona essa musculatura toda em volta, de cabeça a pescoço, que puxa a tua cabeça para baixo. E ela pesa mais. Então, muitas vezes, o paciente diz assim, eu sinto um peso na cabeça. E é verdadeiro. Essa queixa é verdadeira. A cabeça está mais pesada mesmo. Entenderam? Então, assim, eu quero dar ênfase hoje, a jornada de hoje, né, também, que muitas dores, inúmeras dores, têm um grande componente psicossomático. Entende? E o maior vilão do ser humano físico é a força da gravidade, que te empurra para baixo, te esmaga todos os dias da sua vida, deformando o seu esqueleto. E o maior vilão da sua mente qual é? O maior vilão da sua mente se chama medo. É o maior vilão da sua mente. O medo gera o quê? Preocupação, estresse, ansiedade, depressão, entende? Doenças psicossomáticas, entendeu? Doenças psicossomáticas. Então vejam,
Em nossas clínicas de dores crônicas, nós temos que demorar 1 hora e meia na nossa consulta com o paciente. Porque é uma medicina holística, eu preciso saber tudo da vida dele. Entende? Não é só ele dizer, dói aqui. Não, não é só isso. Eu preciso saber muita coisa da vida dele. Entende? Eu já vi muita dor nas costas ser câncer de pâncreas. Eu já vi muita dor na parte alta da coluna ser câncer de pulmão. Eu já vi muita dor lombar ser câncer de próstata. Entendeu? Então, precisa fazer o diagnóstico. Se não tem diagnóstico, não decorre tratamento correto. Entendeu? Acontece que os doentes são muito decepcionados, porque o problema é difícil. Entende? Tem um provérbio de um autor americano que diz assim, na coluna, por exemplo, todas as constantes são variáveis. Entende? É um absurdo, né? Um paradoxo. Na coluna, todas as constantes são variáveis. Ah, dói só a perna direita, dói só o lado esquerdo da minha coluna. Entende? Ah, não, dói o pescoço, mas dói a cabeça, mas só dói a metade direita da cabeça. Olha só, que loucura, né? Então, às vezes, não é incompetência médica, não. Que o problema é difícil, muito difícil. Eu apanhei muito de dores, agora eu não apanho mais. Dificilmente eu apanho de uma dor. Então, o doente me contando a história, eu vou para o exame físico. Entende? O exame físico. Depois do exame físico, eu vou ver os exames que ele trouxe. Porque 99% dos pacientes que me procuram já vem com uma sacola cheia de exames. Entendeu? Dificilmente chega um paciente lá na minha clínica que não tem exame. Dificilmente. Que diz assim, minha dor começou há 1 mês. Não. A grande maioria, hoje mesmo, essa senhora de joelhos, né, há 1 ano, quase 1 ano sofrendo. Eu atendi de manhã uma senhora com dor no pescoço, que sofre há 3 anos dessa dor no pescoço. Entendeu? Então é assim, esse é o desfilar de dores das minhas clínicas. Se quiserem conhecer o nosso trabalho como médico, em nossas clínicas de dores, né, nós temos 2 endereços. Um na Avenida Giovanni Gronchi, 1470, no bairro do Morumbi, em São Paulo. É bem pertinho do Hospital Albert Einstein e bem pertinho do estádio do Morumbi. A outra clínica fica na Avenida Pacaembu, 1024. É pertinho do Hospital Samaritano e não longe do estádio do Pacaembu. Telefones comuns de nossas clínicas. Fixo 11 3661 4243. Fixo 11, Código de São Paulo, 3661 4243. Celulares de nossas clínicas. 119 7082 8015. 119 7082 8015. Telefone para emergências. Nossas agendas têm espaço para emergências. Afinal, quem tem dor tem pressa. Telefone das emergências. 119 3014 8888. Esse telefone também as pessoas usam para fazer perguntas, pedir orientação à distância, entende? Usam para sugerir jornadas aqui na Vibe Mundial, entende? Fazer perguntas. São pacientes, ou ouvintes, ou seguidores de minhas jornadas. Seguidores de minhas jornadas. E nós sempre procuramos esclarecer. Ou respondemos diretamente, ou através de mensagem, ou aqui surge uma jornada na Vibe Mundial, quando eu respondo perguntas de muitas pessoas ao mesmo tempo. Entendeu? Muito bem, mas eu estou vendo aqui no meu cronômetro que a primeira metade da jornada desta terça-feira está terminando. Como vocês sabem, eu estou aqui sempre às terças-feiras, no período de 19 até 20 horas. E nós celebramos aqui saúde em 2 metades dessa jornada.
E a primeira metade, eu estou vendo aqui no crono, que está terminando. Mas vou dar um intervalo curto, 3 minutos, 4 minutos. Daqui a pouco eu volto para completar a jornada de hoje. Até daqui a pouco, até mais, eu já volto.